Graça e paz a todos. Amém. É um privilégio poder voltar aqui na frente depois de alguns anos. Já tive o privilégio de falar aqui, mas falei lá no salão e hoje eu volto para a capela. E o frio na barriga é o mesmo de quando eu vim a primeira vez dar minha devocional aqui na capela, né? Mas pela graça de Deus, e espero realmente ser usada pelo Senhor para abençoar as vidas de vocês. E eu quero falar um pouquinho da Denise, né, do chamado da Denise, e também falar um pouquinho, né, do meu ministério hoje. Hoje meu ministério está com jovens e adolescentes, e, e eu trabalho, como o pastor falou, na primeira igreja batista ali de Araponga, juntamente com o pastor Jaiderson e a Alexandra. Já estou indo para quase 5 anos, 4 anos e meio já que eu estou trabalhando ali. Antes de iniciar ali, eu trabalhava já na igreja bíblica também, primeira igreja bíblica ali, segunda igreja bíblica ali de Ponta Grossa, uma igreja bem missionária, e foi ali, né, que o meu amor por missões começou assim a crescer muito. Com 8 anos de idade, eu tomei uma decisão que eu queria ser missionária. Então, tudo que eu fazia na minha primeira igreja, que hoje é Com Fé, eu ia lá e aprendia e eu queria ser missionária. Eu queria, sabe, dedicar. E aquela chama no meu coração, a esposa do pastor me inspirava muito, porque ela era uma mulher dedicada, uma mulher que dava palestras e cada vez que eu ouvia ela falar, meus olhos se enchiam e eu falava, eu quero ser igual a ela um dia. Mas, como todo ser humano, nós vamos crescendo. E parece que nós vamos abafando, não parece não, eu tenho certeza, nós vamos abafando aquela chama em nós. E com o passar dos anos, eu fui, né, querendo estudar, meu sonho era ser dentista. Depois eu comecei a trabalhar com fazer doces, salgados, eu amo cozinhar até hoje. Então, de vez em quando vocês me veem ali por volta da cozinha. E aí, meu sonho de ser missionária mudou, mas eu sempre fui ativa na igreja, sempre fui ativa na igreja. Sempre trabalhei com jovens e adolescentes, mais jovens do que adolescentes, mas ajudava em todos os ministérios. E então, outro sonho brotou no meu coração em 2012, 2011. Brotou outro sonho no meu coração, que era de abrir uma cozinha industrial. E eu segui com esse sonho, né? Tinha um amigo que falou assim, vamos, eu vou apoiar você financeiramente. E você, então, você entra com a mão de obra e eu entro com a parte financeira. Nossa, uma proposta excelente, né? Então, eu ia realizar meu sonho e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, a gente iniciou aquele trabalho, e nós fomos trabalhando, como eu disse para vocês, o sonho de ser missionária ficou abafado aqui dentro de mim. E eu sempre, mesmo antes de estudar aqui em Maranata, eu já participava do Maranata. Eu lembro que na época tinha a Priscila que vinha aqui, nós temos muitos amigos em comuns que são amigos de Maranata, e eu conheci, né, através desses amigos, através da Simone, que também fazia parte da igreja que eu fazia, e ela veio estudar aqui, então eu passei a conhecer Maranata, passei a frequentar Maranata, e eu sempre gostei do ambiente Maranata. Mas, assim, o desejo no meu coração já estava abafado. Mas Deus, Ele tem os seus meios para trabalhar. E um dia esse meu amigo disse, Denise, você vai ter que largar tudo na igreja para que você possa se dedicar somente ao trabalho, né, que era de fazer salgados, doces, bolos. E realmente isso toma muito tempo. Mas quando ele falou assim, meu coração ficou incomodado. Eu estou resumindo bastante a história para a gente poder entrar até onde eu estou hoje. E eu fiquei incomodada. E eu lembro, né, que eu cheguei em casa, deitei na minha cama e eu falei, eu não me vejo fora da igreja, eu não me vejo não trabalhando na igreja, na obra do Senhor. Eu não me via assim. E aquilo foi me incomodando tanto, tanto, que um dia eu cheguei e falei, Senhor, se não for da tua vontade, me faça parar. E eu fiz aquela oração. E em outubro de 2011, nós inauguramos a cozinha, né? E a gente estava a todo vapor.
Inclusive, alguns seminaristas iam para Ponta Grossa para fazer estágio lá. E às vezes eu pegava eles, falava assim, vamos trabalhar para mim. E eles trabalhavam lá, eu pagava eles me ajudavam. Mas meu coração já não estava mais feliz com aquilo. Era um sonho. E eu estava vendo meu sonho ser realizado. Mas meu coração já não estava mais feliz com aquela situação. E né, eu orando ali, mas trabalhando. Né, e nessa época eu já trabalhava em 2 empregos, né, porque eu tinha o meu emprego onde eu era registrada. E aí depois eu comecei com a cozinha, então eu conciliava. E já estava se tornando muito cansativo para mim. Então eu já estava prestes a pedir a conta do meu trabalho também. Quando em maio de 2012, eu lembro até hoje que eu vim para o aniversário de 50 anos de casados do pastor Artemio e da dona Alexandrina. E para isso, né, eu fui me preparar, como todo mundo, fui comprar roupas, né, para poder vir prestigiar o pastor Artemio e a dona Alexandrina no seu aniversário de 50 anos. E já algumas semanas, eu deitava na minha cama, né, naqueles pensamentos assim, não é isso que Deus está querendo para mim, e aquela luta, mas eu quero isso. E foi quando eu descobri uma bolinha na minha mama esquerda. E nesse dia que eu fui provar roupa, tem uma amiga que eu louvo a Deus pela vida dela até hoje, e eu comentei, eu falei assim, eu tô com uma bola estranha no meu seio. E ela bem grosseira, assim, ela olhou para mim e falou assim, se eu fosse você, eu ia no médico, porque as que não dói são as piores. Foram essas as palavras dela. Só que eu louvo a Deus por isso. Na hora eu pensei assim, que menina grosseira, né? Mas tá bom, eu precisava, Deus precisava me dar um choque naquela hora. Mas eu fui para casa, então isso aconteceu num culto no lar, e eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, quer saber? Eu vou marcar um ginecologista. E fui no ginecologista, né? Já tinha um ginecologista me acompanhando, e aí ele falou, por que você voltou? Eu falei, por causa disso, disso e disso, expliquei para ele a situação. E ele, então, falou assim, vamos fazer uns exames mais detalhados. Aí fez um exame mais detalhado, onde apareceu um nódulo, realmente, no seio esquerdo, na mama esquerda, de 25 milímetros. Aí já ficou assim meio assustador. Aí ele falou assim, vamos fazer uma biópsia. Aí eu comecei todo o processo. Eu estive aqui em Maranata em maio. Quando foi em julho do mesmo ano, de 2012, eu lembro que quando eu fui diagnosticada com o câncer de mama, já num estágio bastante avançado, ali eu comecei a entender os propósitos de Deus para a minha vida. Porque eu orei e pedi, Senhor, me faça parar se não for a tua vontade. Talvez, se eu não tivesse passado pelo câncer, eu não entenderia o chamado de Deus. Porque aquela expressão que se fala, ou você vai por amor, ou você vai pela dor. Para mim teve que ser pela dor, gente. Mas hoje eu olho para trás e falo, Senhor, louvado seja o Senhor pelo câncer que o Senhor me deu. E desde então, a família Maranata sempre orava por mim, sempre me acompanhava. E foram 2 anos de tratamentos bem dolorosos, porque depois, quando eu fui com o especialista, que é meu médico até hoje, o Dr. Fábio Mansani, ele falou assim, você não tem um tumor só, você tem 2. Então, eu tinha um maior ainda embaixo da axila. Então, era de 27. O da mama em si era 25 e o da axila 27. E ali começou a minha luta e um processo de Deus trabalhar em mim. E Deus, então, começou a trabalhar em mim. E nas idas e vindas para o instituto, onde eu fazia as quimioterapia, era sempre, quando eu voltava das quimioterapia, as reações eram muito violentas. E eu sentia, muitas vezes, aquela angústia, aquela aflição, aquela depressão, que normalmente, depois de uma quimioterapia, você sente essa depressão. E ali, eu brigava com Deus. Ali era um momento em que eu mais brigava com Deus. Eu deitava no sofá da sala, e a nossa sala em casa em Ponta Grossa, ela tem uma porta onde a gente fecha, então separa da cozinha. E eu me fechava lá e lá eu ficava. Já não tinha mais cabelos, já não tinha nenhum pelo no corpo, porque tudo caiu, a quimioterapia é muito violenta.
Eu fiz 37 sessões de quimioterapia, foram 2 anos de tratamento, né? E depois eu fiz mais 10 anos de tratamento que eles chamam de hormonioterapia. Eu encerrei em setembro do ano passado, para a graça de Deus. E então eu continuava nesse processo de briga com Deus e eu falava, Senhor, eu não estou entendendo o porquê. E para vocês verem como o inimigo às vezes é sujo e usa pessoas para te desestimular. E aí, às vezes eu saía para distrair a cabeça e as pessoas falavam assim, coitadinha da Denise, por que está acontecendo isso com você? Você é uma mulher de Deus, não pode acontecer isso com você. A gente ouvia essas palavras. Mas o processo de Deus era para eu passar pelo câncer. Esse era o processo de Deus. Então eu não era nenhuma coitadinha. Era os paraquês de Deus na vida da Denise. Era os paraquês que Deus estava trabalhando na minha vida. Em uma dessas brigas e discussões, eu lembro que eu estava deitada lá no sofá, como sempre, né, com as reações violentas da quimioterapia, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou pronta para aquilo que o Senhor quer de mim. E aí, eu falava para ele, Senhor, se é para eu ir me preparar, me mostra, fala comigo. Enquanto eu estava deitada no sofá, eu senti muito a presença de Deus, através da vida do meu sobrinho, o Tiago. E ele veio assim, e eu estava assim, brava ali, discutindo com Deus. E eu senti a mãozinha dele gelada na minha careca, fazendo carinho. E eu senti o carinho de Deus através da vida dele. Então ele se tornou uma pessoa tão especial para mim, né? Porque através da vida dele, eu senti o carinho e o amor de Deus na minha vida. E Deus falando, eu te quero assim. E eu falava, mas Senhor, eu estou imprestável. Quem sou eu para o Senhor usar? Eu te quero usar assim. É assim que eu te quero. E ali eu entendi. E eu falei, Senhor, eu vou. Eu não sei como vai ser, mas eu vou. E conversei com a minha mãe, e a minha mãe falou, se é isso que você quer, né? E se é isso que Deus quer para a tua vida, vai. Então eu tomei a decisão, comuniquei à igreja e falei, eu vou. E até porque já no meu ministério, eu cheguei num ponto assim, que eu falava assim, eu não tenho mais nada para oferecer para esses adolescentes e para esses jovens, porque eu já não tinha mais nada. Eu precisava conhecer, ter mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra de Deus. Então eu tomei a minha decisão e eu falei que eu viria. Né? Então, em 2015, eu vim para Maranata. Com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, tem algumas colegas aqui que acompanharam, né? O Carlos, a Rafa. Né? Quando eu cheguei, o Carlos já estava no 2º ano. Ele estudou na turma da Rutinha ali, mas já estava no 2º ano. E essa galera aí acompanhou um pouco da minha luta. Porque eu ficava entre idas e vindas para a minha cidade, porque o tratamento ele não pode parar na metade. Então, eu ia, a cada 3 meses, eu tinha que ir para renovar os pedidos de quimioterapia. Então, foi um processo assim bem cansativo, muitas vezes. Mas, quando eu cheguei aqui, eu tinha certeza que Deus tinha me chamado. E eu falei assim, agora sim eu vou me preparar. E, gente, vocês não sabem a importância da família Maranata na nossa vida. Só quem passa por aqui sabe a importância da família Maranata. O pastor Daniel falou que, né, eu já sou sangue daqui do Maranata. E realmente, eu sou sangue do Maranata. Porque foi essa família que sofreu junto comigo. No meu último ano, 2019, foi o ano que eu mais lutei com a minha saúde. Foi o ano que mais dificuldades eu tive. E para eu não perder o ano, eu tive professores que me deram aula particular para que eu não perdesse o ano. Porque eu precisei retirar o útero em 2019. Então, no dia 1º de junho, eu tive que retirar o útero por causa das muitas dores que eu sofria devido à reação da medicação. Depois disso, quando eu fui fazer a retirada do útero, um erro médico aconteceu e a médica pinçou o meu ureter. Eu fiz por vídeo e a médica pinçou o meu ureter,
danificando assim o meu rim. Então, um rim ficou totalmente sem funcionar. Então, eu tive que implantar uma bolsa, né? Fiz um buraco bem aqui nas costas e foi implantada uma bolsa e eu fazia xixi então pela bolsa. Então, um rim funcionava normal, mas o outro não funcionava, fazendo xixi pela bolsa. Eu não podia fazer a cirurgia imediatamente porque eu poderia morrer no centro cirúrgico. Então, o médico falou assim, olha, nós precisamos de pelo menos 6 meses para refazer a tua cirurgia. E foram 6 meses de muita luta, muita dificuldade, né? Eram infecções altíssimas. Eu agradeço a Deus pela vida da Pati, né? A Patrícia, hoje ela está em Capanema trabalhando. Agradeço a Deus pela vida da Pamela, né? Que muitas vezes salvava das câimbras que eu tinha, ia lá fazer massagem nas minhas pernas. A gente se divertia também dentro do dormitório, tá, gente? Tudo virava assim, momento de diversão, mas elas acompanharam bastante a minha luta. E então elas me socorriam, né? Eu chorava, porque eu não conseguia muitas vezes segurar o meu próprio xixi, né? Porque ficou totalmente desgovernado. Então, assim, do nada escapava. Eu lembro a Ana, a Ana ali, né? Denise, eu vou ter coragem de fazer curativo em você. E ela não tinha coragem de fazer curativo em mim. Demorou para ela conseguir fazer curativo, porque eu era totalmente dependente. Né? Mas demorou mais. Um dia ela conseguiu. Um dia ela venceu o medo dela e falou, hoje eu vou fazer. E ela fez curativo. Então, gente, eu vejo tudo isso, assim, o trabalhar de Deus. Depois eu fiz a cirurgia do rim, né? Fiz o reimplante, precisei fazer um reimplante ureteral, mudar, né, a localização do que foi danificado. Então, ele ficou para trás da minha bexiga. E ainda assim, nas vésperas da minha formatura, eu passei muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. A ponto de ter que ir para o hospital novamente. Quando eu fiquei no hospital, fiquei acho que uns 5 dias internada, a família Maranata de novo. Estava lá, o pessoal se revezando para eu não ficar sozinha no hospital. Então, todo dia eu tinha uma pessoa durante o dia e durante a noite para dormir comigo. E quando eu voltei para casa, que eu voltei aqui para o dormitório, eu já estava sem a bolsa agora. E nessa ocasião que eu fui para lá, juntou muito líquido. Ou seja, abriu uma fissura na minha cirurgia e o meu xixi estava vazando para dentro do abdômen. Então eu sentia muita dor, muita dor. E o médico falava para mim assim, você vai ficar com fome porque eu vou te operar. E eu falava para ele, você não vai encostar em mim. E porque ele falava assim, eu vou te operar e você pode morrer na cirurgia. E eu falava, você não vai tocar em mim. E ficamos assim, ó. 4 dias, ele falando, eu vou te operar. E eu falava para ele, você não vai me operar. E nós dois brigávamos mesmo. Até o ponto dele ligar para o meu médico lá em Ponta Grossa, o médico que fez minha cirurgia. Mas eu lembro até hoje. Cada uma das pessoas que passaram lá, naquele quarto de hospital. E a tia Su, que vocês veem ela na cozinha. A tia Su falou assim, Denise, em nome de Jesus, você não vai precisar dessa cirurgia. Quando foi no dia seguinte, o médico falou assim, eu vou fazer o exame novamente. Se você tiver líquido na barriga, eu vou te operar. E ele fez, e não tinha mais líquido. E eu vim para casa, casa. Mas eu tive que vir, né, com bolsa, porque eu não estava fazendo xixi normal devido à infecção. Faltando um dia antes da minha formatura, eu fui tirar a bolsa. Eu tirei a bolsa, aí eu falei, agora sim eu vou procurar meu vestido de formatura. E Deus foi tão bom que o vestido, eu experimentei, ele caiu perfeito, eu não precisava de nenhum ajuste. Quando foi no sábado, aconteceu a minha formatura e foi uma vitória. Capela, muita gente chorando, né? Porque acompanhou a minha luta. Mas eu louvo a Deus, esse foi o processo. Para eu entender o chamado de Deus, foi por sofrimento. Eu entender que Deus me queria na obra, Deus me moldou. Eu olho para Paulo, e Paulo, né, eu sempre me inspiro em Paulo, porque falava que Paulo tinha um espinho na carne, e Deus não queria tirar aquele espinho. Eu ainda tenho limitações com a minha saúde, muita limitação, mas eu não deixo de fazer a obra do Senhor. E o que eu estou falando aqui para vocês é porque muitas vezes Deus está te chamando e você está falando assim, não, eu primeiro preciso fazer faculdade. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso alcançar o meu sonho. Mas
como nós temos ouvido do meu amigo Carlos Neto, amanhã pode ser tarde. Enquanto o Neto falava ontem, me veio um hino na cabeça, que fala assim: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorando, porque Cristo vai hoje passar. Tem pessoas precisando ouvir, né, desse amor que Jesus tem por cada um de nós. E eu trabalhei em Ponta Grossa 1 ano e 3 meses como missionária, né? Na verdade, eu era meio que pastor da igreja. E lá eu entendi que aquele não era o meu ministério. Porque eu lembro até hoje na aula de 1 Coríntios com o pastor Jaiderson, e ele falou assim que enquanto nós estávamos em Maranata, nós precisávamos até terminar o nosso curso com uma definição daquilo que nós gostaríamos de atuar, na área que nós gostaríamos de atuar. E eu vim para Maranata para me preparar para continuar o meu trabalho com jovens e adolescentes. Aí trabalhei 1 ano e 3 meses lá, só que a igreja não tinha pastor, então eu que dirigia toda a igreja. E nós pegamos 1 ano de pandemia. E para mim foi bem difícil, porque eu entendia que aquele não era o meu chamado. Aquele não era o meu chamado. O meu chamado realmente era para adolescentes. E eu comecei a me frustrar. E comecei a orar novamente, falando: Senhor, me dá direção. E de repente o pastor fala: Dê, eu quero que você ore, porque aqui na igreja nós estamos precisando de alguém que lidere os jovens e os adolescentes. E eu falei para ele: tá bom, pastor, eu vou orar. E começamos a orar, ele e Alexandre orando aqui, eu orando lá, né? Aí ele chegou e falou: você já tem a resposta? Eu falei: sim. Eu falei: eu vou, pastor. Aí reuni minha família, conversei com eles, eu falei: eu estou indo, né? E graças a Deus pela vida de um dos meus irmãos, ele falou assim: foi para isso que você se preparou, então vai. Então isso para a gente, quando a gente ouve isso da família, é muito bom. E eu vim. E estou ali já há 4 anos e meio, né? Alguns dos adolescentes que eu vou passar vergonha agora, se coloquem em pé, por gentileza. Os jovens e adolescentes da PIB, inclusive a Júlia e a Ana Júlia. Aí, ó, viu? Esses aqui são um pouquinho do que vocês estão vendo. Pode sentar, galera. Eles já me conhecem, eles sabem até o dia que eu estou brava, gente. Eles sabem até os dias que eu estou brava. Daí eles falam assim: ih, a Denise está brava hoje. Então eles nem chegam muito perto. Mas eles são um pedacinho, né, do que nós temos trabalhado lá. Quando eu comecei com os jovens, eram em torno de uns 10 jovens, mais ou menos. Hoje nós estamos em 23. E contando com os jovens casados, nós vamos para uns 40, mais ou menos. Com os adolescentes, agora eu vou pedir só para o Alisson passar vergonha. Levanta, Alisson. O Alisson, eu comecei com ele e mais 6 crianças o trabalho com os adolescentes. Pode sentar, Alisson. Comecei só com ele e com mais 6 crianças. Hoje nós estamos em torno de 40 adolescentes. Só da igreja, nós temos 28 adolescentes que são da igreja. O restante não é da igreja. O restante são de outras igrejas, alguns católicos, outros presbiterianos, né, inclusive metodistas. Então, nós temos vários itinerantes assim também lá. Mas nós não ligamos para a placa de igreja desde que a palavra de Deus esteja sendo ministrada. E eu vou falar do ministério com os adolescentes. Por quê? Porque o ministério com adolescentes parece ser difícil, mas ele não é. Ele não é nem um pouco difícil. E são 2 classes que eu gosto. Eu gosto dos adolescentes e gosto dos idosos, tá? É sério. Gente, eu passei a estudar gerontologia. Nenhum dos... Olha, aqui a psicóloga que está me auxiliando hoje já falou que nenhum dos 2 tem o córtex pré-frontal. Vocês entenderam, né? Gente, então... Quando o pastor Daniel, a Ruth Camilo falaram para mim, eu fiquei pensando nessa palavra, desperta. Vocês já decoraram esse versículo? Todo mundo já decorou o versículo? Então vamos falar todo mundo junto?
Desperta, ó. Muito bem. É que lá na igreja é regra os adolescentes decorar versículo, tá? Então, gente, quando nós pensamos na palavra despertar, eu creio que Deus ele já sabia que isso ia acontecer, que muitos de nós estamos dormindo como igreja. Muitos de nós estamos dormindo como igreja. E o despertar, além de ser a palavra fazer levantar, ele fala que é sair da inatividade. E nós estamos, muitas vezes, inativos, nós estamos acomodados como igreja. Todos nós estamos acomodados como igreja. Enquanto o mundo lá fora está precisando ouvir o evangelho. Eu converso muito com os meus jovens, converso muito com os adolescentes. E eu falo que o ministério de adolescentes, ele chegou a 40 pessoas hoje, por causa que eu aproveito eles. Eles são a boca de Deus no mundo lá fora. Nós temos muitos desafios hoje com o trabalho com os adolescentes, porque eles estão vindo pós-pandemia. E como eles estão vindo pós-pandemia, eles chegam com crises extremas de ansiedade. Eles têm fobia social. Eles não conseguem conviver. Mas eles estão procurando apoio, eles estão procurando ajuda. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? Vamos lá. Até a Ruth falou para mim assim, Denise, qual que é o maior desafio do ministério com os adolescentes? Vocês querem saber qual que é o maior desafio com o ministério com os adolescentes? Alguém aí quer arriscar? Agora eu trabalho muito com perguntas. E agora eu vou falar com vocês assim. Quem aí trabalha com adolescentes e jovens? Vamos lá, coloca a mão para cima aí. Bem alto assim, ó. Quero que todo mundo veja. Gente, olha que minoria que trabalha com adolescentes e jovens. Principalmente adolescentes, tá? Então, ó, para começar, se sinta despertado a isso. Porque eles precisam. Porque o futuro da igreja depende deles, sabem por quê? Eu fui procurar números. 70% dos jovens estão se perdendo na faculdade. 70% dos jovens estão abandonando a igreja quando vão para a faculdade. Por quê? Porque está faltando raiz aqui. Está faltando raiz aqui embaixo. Tá? E o maior desafio hoje do trabalho com adolescentes são os pais. Não é a internet, não é a escola, mas são os pais. É triste falar isso, mas são os pais. Olha lá, a Rafa está até concordando comigo ali. E eu conversando com a Ana Carla, que também está trabalhando com adolescentes, não são os pais. Nós trocamos informações quando nós nos encontramos, né? Então, ontem a gente teve um tempinho ali com a Ana Carla. Gente, os pais hoje são o maior desafio para nós. Porque nós queremos trabalhar com os filhos de vocês. Né? E vocês têm impedido esse trabalho. Por proteger demais, talvez. Eu não sei o que se passa na cabeça dos pais. Mas muitas vezes nós somos questionados do que nós estamos ensinando aos filhos de vocês. Eu tenho a certeza que eu ensino a palavra de Deus. Às vezes os pais preferem que eles estejam lá em festinhas do mundo, participando de coisas e eventos de escola. Mas você tem um evento como esse, né, um vocacionados, eu não tenho dinheiro para mandar meu filho. É um empecilho muito grande. Quando eles podem se preparar, porque o vocacionados, eles já, nós vamos terminar aqui, a Ruth Camilo já está planejando o próximo. Viu? Aí, ó. Vocês estão vendo? Tem como se preparar? Tem como se preparar? Eu falo que o maior desafio são os pais, sabem por quê? Porque, como as crianças estão vindo de pós-pandemia, alguns pais chegam lá e falam bem assim. Eles deixam as crianças lá e falam, mas Denise, meu filho tem isso, isso e isso, então não faça isso com ele, não sei o quê. Eu só olho e falo, pai, deixa seu filho comigo, pode ficar tranquilo, a hora que terminar você pode vir buscar. E eu gosto muito assim de analisar a criança que chega. Eu não vou pressionar ela nada.
Eu não peço para ela ler um versículo bíblico, né? Eu não peço para ela orar. Por quê? Porque eu preciso conhecer ela primeiro. E eu conheço eles primeiro. E depois que eu conheço, eu começo a trabalhar com a vida daquela criança. E quando eu trabalho, eu vou entendendo o que está se passando na mente dela, eu vou entendendo o que está acontecendo com ela, para eu poder desenvolver o meu trabalho com ela. Teve crianças que chegaram lá, extremamente assim, com crises de ansiedade. Às vezes, a gente tinha que parar tudo para acudir aquela criança que estava chorando no banheiro, e nós acalmávamos ela, e ficávamos do lado dela, sentávamos com ela, depois lá para ela ouvir a palavra, porque ela não quer se sentir pressionada. Ela não quer se sentir acuada. Então, o que o adolescente busca? Vamos lá, quero que vocês respondam. O que o adolescente busca quando ele vai para a igreja? Aceitação, acolhimento, que mais? Atenção, pertencer a um grupo, cuidado, né? Tudo isso que vocês falaram é o que o adolescente busca na igreja. Porque vocês já pensaram, eles estão num ambiente de escola, onde eles estão recebendo uma enxurrada de coisas que não são boas. Eles estão convivendo com coisas ali que não são boas. Então, quando eles vêm, eles estão querendo ser aceitos. Eles estão querendo pertencer a um lugar. Eles querem cuidado, eles querem atenção. Porque qual que é o termo que nós mais ouvimos com relação à criança que entra na adolescência? E a gente ouve isso muito dos pais. Qual que é o termo? Aborrecente. Rebelde. E eu quero falar para vocês, adolescentes que estão aqui hoje, vocês não são assim. Vocês são adolescentes vivendo uma fase importante da vida de vocês. Difícil, por causa das mudanças e transições do corpo, mas saibam que vocês são amados por Deus e que vocês se importam no reino de Deus. Então, nós precisamos desse cuidado com eles. E eu amo isso, então eu cuido deles, né? Quando a gente estava trazendo a Anne, eu já fui conversando com ela. Falei assim, olha, eu não quero chamar a tua atenção. Você vem aqui, aproveita, faz isso. Aqui não, aqui é Maranata. Fui explicando para ela. Não que Maranata seja um tabu, gente. Mas eu fui explicando para ela como que funcionam as coisas, né? Porque quando eu fui para eu vir para Maranata, alguém falou assim, você está pronta para ir para Maranata? Falei, eu tô. Porque ele falou, porque lá existem regras. E eu olhei para a pessoa e falei assim, se tem regras é porque alguém quebrou. É porque alguém violou. Porque só existem regras porque quando alguém viola alguma coisa. E daí eu vim. E eu falei assim, e eu vou cumprir fielmente aquilo que é determinado pela escola. Né? E muitas vezes a gente acha isso dos adolescentes, que os adolescentes não têm regra, que os adolescentes são rebeldes, quando eles só querem serem ouvidos. Muitas vezes, alguns adolescentes saem da igreja porque acham que a igreja é um quartel-general. É um quartel-general onde, né, eles não têm voz, eles não têm opinião própria. Eles não podem tirar os seus questionamentos, as suas dúvidas, por medo. Então, nós precisamos cuidar com o que nós estamos oferecendo para esses adolescentes. Hoje, vocês viram, eu não trouxe imagem no data show nem nada, eu não queria. Eu poderia ter feito, mas eu não queria isso. Por quê? Porque eu quero interagir com vocês, tá? E a segunda coisa, olha só, a segunda coisa que mais é um desafio para trabalhar com adolescentes hoje é o celular. Hoje os pais não estão mais ligando muito, porque você dá o celular para uma criança já, e a criança já é dominada pelo celular. Semana passada, na nossa igreja, eu vi um menino fazer um escândalo porque a mãe tirou o celular dele e ele queria o celular. Então, hoje já está dominado pelo celular. E esses dias eu aprendi algo, eu fui numa palestra e eu aprendi algo. Eles gostam muito de jogar online, né? Até ontem tinha um menininho jogando lá e falando com ele, depois ele percebeu, ele tirou o fone de ouvido e falou, hã?
Aí ele respondeu, mas gente, é muito sério essas questões. Vocês sabem o que os jogos estão trazendo? Esse dia eu estava conversando com a Analice, ela vai começar a estagiar lá na nossa igreja também, trabalhando com a gente nos adolescentes. Eu falei, Analice, esses joguinhos online, eles estão trazendo pedofilia, eles estão trazendo o homossexualismo, tá? Eles estão trazendo tudo isso, e os filhos de vocês estão viciados nesses negócios. Na igreja, eles começaram a levar o celular, e sempre tem um que tem crédito. Aí, roteia aí para nós jogar. E eu fiquei só observando. O Alisson é testemunha. É por isso que ele abaixou a cabeça e deu risada, tá? E aí, eu lá no canto, só olhando, né? E eles dele jogar. Eu cheguei e falei assim, olha, a próxima vez que eu ver vocês jogando, o celular vai ficar comigo uma semana, só vou entregar se o pai ou a mãe vier buscar. Porque eu não aceito celular aqui na minha reunião. E, gente, muito sério, lá, ó, eles são testemunhas. Conta ponto a Bíblia na EBD. Eu não conto Bíblia no celular, porque eu gosto de Bíblia física. Porque eles não sabem manusear a Bíblia. Então, Anne, qual foi a primeira coisa que vocês tiveram que fazer? Decorar a musiquinha dos livros da Bíblia, tá? Todos eles sabem. E, gente, fiquem chocados. Tem muitos adultos que não sabem folhear a Bíblia. Por quê? Só usam o smartphone. Então, nós estamos precisando se cuidar. Com essa questão da sexualidade, nós temos vivido muita coisa, né, dentro, né, desse ambiente. Eu até falei para a Pan que eu ia usar ela hoje, para ela falar um pouquinho. Porque às vezes vocês estão achando muito cedo, com 10, com 9 anos, falar sobre sexualidade. Porque um pai veio questionar, ele foi conversar com o meu pastor, falando assim, que eu tinha falado sobre o que era ficar, sobre o que era namoro. E um pai foi questionar o pastor, e o pastor falou assim, irmão, se ele não ouvir aqui na igreja, ele vai ouvir no mundo lá fora. Aqui, pelo menos, ele está ouvindo biblicamente, e lá fora ele vai ouvir que ele pode fazer isso. E aí o pastor veio perguntar para mim o que eu tinha falado. E eu falei, pastor, eu falei isso, dentro desse assunto, assim, assim, assado. E aí ele pegou e teve que colocar aquele pai no lugar dele. Porque o filho dele era muito novo para ouvir, o filho dele estava com 12 anos, era muito novo para ouvir sobre ficar e sobre namoro. Quando, depois da pandemia, absurdamente cresceu o número de adolescentes viciados em pornografia. Tá? Não é só os adolescentes. Por que eu gosto dessa classe? Tanto os adolescentes como os idosos. Cresceu absurdamente o jeito que eles acessam a internet para ver pornografia. Então, olha o cuidado que nós estamos precisando ter. E a Pan vai falar um pouquinho, como psicóloga, sobre isso. Estudante de psicologia, perdão, gente. Estudante, ela vai se formar. Estou me formando agora em dezembro. Nós estávamos conversando ontem um pouco sobre esse assunto, e a Dê trouxe as preocupações que ela tem enquanto líder de adolescentes, e eu estudei bastante sobre isso nesse semestre, mas, gente, eu não estudei só sobre a pornografia na adolescência ou na vida adulta, mas nós já estamos estudando os prejuízos da pornografia na infância. Nós temos crianças de 8 anos viciadas em pornografia. E não necessariamente porque elas têm o desejo de praticar o ato sexual, mas porque aquilo gera curiosidade. Então, imagine uma criança de 8 anos com um smartphone, acesso a esses jogos, onde a Denise falou que a gente está tendo esse problema de pedófilos conversando. O Roblox, gente, ele está sendo o terror dos psicólogos, porque a gente não sabe quem está do outro lado do jogo. Eu estou dizendo que não é para jogar, não é essa a minha função aqui. A minha função é que vocês entendam que hoje a tecnologia ela é muito positiva. O Carlos mesmo falou sobre a gente usar a tecnologia em missões para divulgar, mas a tecnologia ela está se tornando um instrumento absurdo nas mãos do inimigo. A gente sabe disso. Então, muitos pedófilos têm atraído crianças. Tem um caso aqui no Brasil de um rapaz de 19 anos que foi preso porque ele pedia roupa de crianças nuas. E as crianças mandavam. E mandavam fotos, ele acabava fazendo várias coisas com essas crianças. Essas crianças cometiam suicídio.
porque chegava num ponto onde elas se sentiam tão acuadas, porque não tinham liberdade com quem conversar sobre esse assunto, e elas acabavam, então, tirando a própria vida, porque não sabiam o que fazer com toda aquela informação. Então, nós temos crianças de 8 anos com acesso à pornografia, e esse acesso à pornografia ele vai alavancando a ter acesso a outras coisas que a internet hoje fornece, como o chamado gore. Quem aqui sabe o que é gore? O gore, gente, para quem não sabe, ele é violência explícita. Facções matando pessoas, eles filmam e colocam em sites. E hoje a gente tem grupos de Telegram, de WhatsApp, onde eles mandam esses vídeos. E aí, por que eu até falei sobre a parte dos adolescentes não terem o córtex pré-frontal desenvolvido? Isso não diminui vocês. Isso é fase, isso se chama desenvolvimento humano. O nosso cérebro ele termina a se desenvolver a partir mais ou menos dos 25 anos. Então, tem até pessoas que consideram adolescentes até os 25 anos. Quando essas crianças que não têm o córtex pré-frontal, que é responsável pela inibição, que é responsável pelos impulsos, não está desenvolvido, isso vai acarretar a consequências para o futuro. E nós temos um termo agora que é chamado de anorexia sexual. O que é anorexia sexual? É quando o indivíduo não consegue ter prazer sexual no indivíduo real. Muitos casamentos estão se perdendo porque eles têm prazer em pornografia. Pasmem, tem casais que assistem pornografia juntos. E isso acaba causando a imaginação, gente, a nossa mente. Quem é que é viciado em café? O que acontece se vocês ficarem sem café? Estressado, irritado, dor de cabeça, tremedeira. Quem é que é viciado em açúcar? Volta, Wagner, eu vou falar uma coisa muito importante. E é para mim também. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque isso traz um aspecto prático de como o nosso corpo reage pelo que ele está acostumado. Então, gente, o vício em pornografia, ele é comparado a um vício em drogas. Então, é como se fosse uma coceira. O nosso cérebro coça pedindo por essas informações. Então, quando uma criança de 8 anos tem acesso à pornografia, como está o cérebro dessa criança? Como eu vou lidar com uma criança viciada em pornografia? Como eu faço com que essa criança se liberte disso? A gente está tendo que aprender a lidar com isso agora. Então, por que eu estou aqui falando sobre isso? Ele pediu para eu falar. Porque eu não quero que a gente tenha que chegar no ponto de saber o que fazer com vocês. Eu não quero ter que chegar no ponto de ter que lidar com o prejuízo. Eu estou conscientizando. O sexo, ele é maravilhoso e ele foi criado por Deus com um lindo propósito. E sexo, gente, é muito bom. Porém, a gente precisa entender como nós funcionamos enquanto seres humanos e as consequências que fazer na direção errada pode causar nas nossas vidas. Então, imagine você como um adulto não conseguir ter prazer numa pessoa real. Muitos casos de vício em pornografia, majoritariamente são homens, tá? Mas eu não estou falando só para homens. Existem muitas mulheres viciadas, muitas meninas e adolescentes. Eles não conseguem chegar no ápice, no clímax, na sexualidade com as esposas, porque a imaginação, o que está na mente, impede. Então, é um assunto que a gente precisa falar, vocês precisam entender, para que, como eu disse, a gente não precise lidar com isso. E é um assunto que precisa ser falado aqui, onde eu estou. Vocês, ela não tem vergonha? Não, porque eu sei o prejuízo que isso causa, eu sei como isso pode ser maléfico para vocês. E é o que a Denise está falando, a gente precisa falar sobre isso na igreja. Porque quando a gente aprende sobre sexo na escola, a maldade já vem junto. É o box. Então, cuidem vocês, adolescentes, cuidem da mente de vocês. Entendam que o acesso à pornografia não começa quando você digita no Google. O acesso à pornografia ele começa por vários meios. Podem ser jogos, podem ser filmes, podem ser séries, podem ser fotos no Instagram, podem ser livros que a gente lê, que é o pior tipo que tem. Então, vocês cuidem, zelem. Eu acho que é isso. Obrigado, Pam, pela participação. Gente, é muito sério. Porque, que nem eu estou falando para vocês, se nós não enraizamos, né, a criança ou o adolescente na fase que eles têm que viver, e é muito interessante que o adolescente, nessa fase de 12 anos, ele está começando a desenvolver os seus sentimentos. E um dos sentimentos que mais domina eles é a raiva e o ódio. Então, nós temos que mostrar para eles que existem outros sentimentos, amor, e assim vai, né? Então,
nós precisamos muito cuidar dos adolescentes. E eu quero encerrar aqui com algumas falas do Carlos Neto, que eu tive que plagiar ali, tá, Carlos? Porque é muito dentro daquilo que eu queria estar trazendo para vocês. Depois eu vou abrir rapidinho para perguntas, tá? Ele falou que quem vive para si, vamos completar? Quem vive para si, vive em vão. Quem vive para si, vive em vão. E eu peguei o outro pedacinho do que ele falou, somente o que for feito para Cristo, permanecerá. Pensemos nisso. E você, adolescente, continue sendo um canal de bênção. Porque nosso maior e melhor meio de evangelismo são eles. Né? Porque a Anne, está ali, ó, todo mundo vai conhecer, ela não gosta que chame de Annelise, mas a Anne, ela estabelece uma meta por ano. É muito interessante. Esse ano ela está falhando de julho para cá. Mas ela estabelece uma meta de quantas pessoas que ela quer convidar, de quantos amigos dela que ela quer convidar para trazer para a reunião de jovens, para a reunião de adolescentes. E ela traz. Ela traz vários amigos dela. Os outros também convidam. E eu sempre falo, às vezes ele chegou, Denise, eu convidei meu amigo, mas ele disse que não. E eu falo assim, continue convidando. Mas antes de você convidar, sempre ore. Por quê? O convencer não é você, é o Espírito Santo. Então, eu nunca desanimo eles. Eu falo assim, continue convidando. Um dia ele vem. Então, a gente precisa motivar os nossos adolescentes. Nós precisamos cuidar deles, né, e trabalhar com eles nesse sentido. E 2 versículos eu quero deixar aqui. Mateus 18, 14 fala assim, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Muito sério para nós, mais velhos aí, né? Deus não quer que nenhum deles pereça. Então, o que nós temos que fazer? Buscá-los. Nós temos que cuidar deles. Nós temos que evangelizá-los. E Ezequiel 3:20, uma palavra bem pesada, mas fala assim, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus vai requerer das nossas mãos o sangue daqueles que nós não falarmos. Você jovem, se você não se sente preparado para ir para uma faculdade, olha só que beleza, a escola oferece o equipar, 1 aninho para você se preparar para ir para a faculdade. Se você não tem embasamento bíblico para se defender lá fora, vem, faz 1 ano. Não é 1 ano perdido, é 1 ano de ganho. Você pode se preparar para ir. Porque lembre-se, que o texto está falando, que o sangue da tua mão o requererei. Ai de nós se nós não falarmos. Ai de nós se nós não evangelizarmos. Nós conhecemos, mas nós estamos tão acomodados que nós pensamos assim, eu já estou salvo, então eu não preciso me preocupar. Mas e o meu próximo? E a obediência ao ID de Jesus, onde fica? Vamos pensar nisso. Alguém tem perguntas? Perguntas, acréscimos, vocês podem ficar bem à vontade compartilhando do ministério também. Nós temos um tempinho ali, 5 minutos agora. Desse lado, tem alguém? Quer falar, quer comentar? Gente, vamos abrir a boca, eu sei que vocês têm dúvida, principalmente os adolescentes. Pode falar, Alisson, já que você levantou a mão. Pode falar, irmão. Na igreja, hoje nós estamos trabalhando de 9 a 14 anos. E eu vou explicar o porquê. Porque até 14 anos, eles ainda se sentem ali bem no meio das crianças de 9, 10, 11 e 12 anos. Quando eles chegam já de 12, 13 anos, eles já começam a se sentir fora do ambiente. Então, a gente vai observando eles assim e a atitude deles muitas vezes vai demonstrando para nós que aquele ambiente onde ele está não está sendo mais prazeroso para ele, que ele já está se sentindo um pouco constrangido. Aí a gente já muda então para o grupo de jovens, que começa então a partir dos 15 anos. E no meio deles, assim, a maior dificuldade que a gente encontra é um pouco
pouco o relacionamento. Porque eles chegam um pouco tímidos assim, eles não conseguem logo de cara chegar conversando. Só que não são todos, irmão. Que nem a Anne, ela tem uma facilidade muito grande de conversar. Mas aí eu já pego, por exemplo, o Alisson. O Alisson já é mais introvertido. Mas ele consegue fazer amizade desde que, né, chegue. Então, lá a gente sempre tem ensinado eles. Chegou uma visita, eu já pego e já chamo um deles, que eu sei que tem mais diálogo. Eu já falo assim, ó, cuide dele, é a primeira vez que ele está vindo, então cuide dele. E eles têm aprendido isso. Às vezes eu não preciso nem falar. Eles mesmos vão e já estão cuidando da criança que chega. Nós temos, por exemplo, autista lá. E tem um menininho que ele é bem introvertido, mas ele toma conta daquela criança que é autista. E ele toma conta, ele cuida, e eu falo assim, a gente foi para o acampamento, né, e eles foram de ônibus, e eu falei assim, fulano, cuide do ciclano para mim. Ele, cuido. Ele cuidou o acampamento inteiro. Então, a gente ensina muito isso para eles, deles estarem sempre atentos às pessoas que chegam para atender. Porque hoje é difícil você chegar no ambiente e você já vou conversar e tal. Não, né? E outra dificuldade que eu vejo é aquilo com os pais, que os pais não cobram eles de fazerem atividades, né? A gente manda as atividades para casa, não fazem. A gente tem bastante luta com relação a isso. Hoje, os mais velhos, eles já sabem. Às vezes, eles não fazem por preguiça mesmo. E às vezes, aquela falta de atenção, sabe? Que a gente coloca lá no grupo deles, aí eles falam, eu não vi, Denise. Isso porque você deixa fixado. Mas eles, não, eu não vi. Eu falei, tá, vem cá que eu vou te mostrar. Aí, na outra semana, todos eles chegam com tudo decorado, a tarefa feita. Um pouco a falta de atenção deles também é uma dificuldade bem grande para a gente. Mais alguém? Essa questão, já deixa você falar, não. Essa questão de idade, estava conversando com a Ana ontem, a Ana já é diferente a idade. Qual que é a idade mesmo? Então, ali na igreja dela é de 11 a 16. Daí vai para os jovens. Eu peguei isso, irmão, porque as nossas crianças, elas já não tinham trabalho e nós não conseguíamos montar já um trabalho para trabalhar com os de 9 a 12 anos, que seria o certo, de 9 a 11, que seria o certo. Mas nós não conseguimos, então nós incluímos e a gente traz uma linguagem assim mais que alcance todos eles. Pode falar, irmão. Eu perguntei que tipo de atividade você trabalha com eles nas reuniões, a frequência das reuniões e também em casa, o que você normalmente passa para eles trabalhar, fazer, trazer como resultado. Lá na igreja a frequência é semanal. Como eles não têm aula no sábado, então nós trabalhamos sexta-feira à noite. Agora mudamos o horário, mas nós trabalhamos das 20 horas até as 21h30. Mas eles chegam às 19 porque eles gostam de ficar jogando futebol no pátio. E eles vão embora às vezes às quase 11 horas, porque eles gostam de continuar jogando futebol no pátio. E daí eu fico lá, tá? Mas a gente é bem frequente. Por quê? Porque como adolescente, a gente percebe que não pode dar esse intervalo. Eu sei porque acontece no período de janeiro, onde muitos deles viajam com os pais e tudo. Para eu juntar de novo, quando eles voltam das férias, é muito difícil. Então, a gente não costuma dar muito intervalo. Então, nós temos essa frequência. A forma que eu trabalho, eu pego um material e eu converso muito com a Alexandra, que ela vistoria todos os materiais que a gente trabalha, tanto do Ministério Infantil como do Ministério com adolescentes. E aí eu falo para ela, vou trabalhar tal material. Nós trabalhamos recentemente a revista dos investigadores da APEC, tá? E é gratuito esse material. Se vocês quiserem informação, a Cris pode dar ali uma informação, ela está sempre ligada com o pessoal da APEC. E é gratuito, né? Eles pagaram R$2 pela revista 1 e 2, e a gente trabalhou praticamente 2 anos com esse material. E é um material muito bom, porque ele estuda teologia mesmo. Ele mostra quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Muito joia material. Nós trabalhamos quase 2 anos com esse material. Esse ano, nós estamos trabalhando com as parábolas de Jesus. Mas nós não vamos conseguir terminar, então vai passar para o próximo ano. Mas a gente pega materiais que sejam bem bíblicos, né? E também
a gente trabalha bastante assim, com gincanas com eles, porque eles são bem competitivos. De julho para cá, eu estou deixando eles mais livres ali, porque eles gostam muito de vôlei e de futebol, então a gente divide o pátio da igreja lá, um tanto joga vôlei, outro tanto joga futebol. Os menores que também têm o seu grupinho, o pessoal de 9 a 11 anos que tem o seu grupinho, brincam de esconde-esconde na igreja, e assim. Mas sempre tenho trazido gincanas. Esses dias a gente fez competição bíblica com uma outra igreja, claro, que a PIB deu um show, né? As tarefas que eu mando para casa é a leitura. Né? Eu falo assim, leitura bíblica. Alguns já estão sendo preparados para darem aula para os próprios adolescentes, que eu vejo que a linguagem que um fala com o outro é mais fácil de entender. Nós nunca deixamos eles ir embora com dúvidas. Então a gente sempre está ali, ó, o pessoal não entendeu, pergunta. Então eles perguntam. Mas a gente sempre tem que estar cobrando, tá? E aí se cobra dos pais, porque às vezes os pais também não cobram deles. Aí eu falo para eles, eu falo assim, eu passo 2 horas com vocês, enquanto os pais de vocês estão a semana toda. Mas eu sempre estou lá incentivando, e eles levam a tarefa todo dia para casa. Como nós estamos estudando as parábolas, então a próxima parábola que eu vou contar, eu já mando a leitura para eles e o versículo que é para eles memorizarem. Então, aí eu vou contando ponto lá, e daí em dezembro, que a gente faz o encerramento, eu cobro esses pontos deles e premio aquele que se deu melhor durante o ano, que se destacou. É uma luta, mas lá as meninas sempre ganham, porque os meninos são mais preguiçosos. É sério, as meninas sempre ganham. Agora os meninos... Mais alguém quer perguntar? Ó, gente, é muito interessante, ó. Semana retrasada, a gente fez uma atividade bíblica, né? Nós usamos o texto do lavrador e a vinha, né? E que ele vai pegando os trabalhadores ali, às 6 da manhã, às 9, e a gente fez um julgamento. Então eu dividi eles assim em defesa e acusação, né? E daí eu achei muito interessante porque eles estavam muito bíblicos. Não, mas, né? Eu falei, não, gente, eu quero que vocês olhem humanamente falando. Agora sim, Denise. Aí, vocês precisavam ver o julgamento. Eu fiquei lá no meio, né, como juíza, né? E eu ria muito, mas é muito interessante. São atividades que a gente faz eles se desenvolverem, eles terem curiosidade pela palavra de Deus, né? E daí depois eu fiz a aplicação. Depois que eles discutiram bastante, acusaram, defenderam, aí eu fiz a aplicação com eles. E tem que ter lanche. Isso é importante. Lá a gente divide. São 3 mães por reunião. Porque os bichinhos comem, tá? Só para vocês terem uma ideia, vai em torno de 35 pães, assim. Mais pães, né? Mais alguém quer perguntar? Se ninguém mais vai perguntar, posso encerrar? Isso. Uma colocação que a Júlia fez aqui. Eu tenho alguns jovens que me auxiliam na sexta-feira. Por quê? Porque são muitas crianças. E só para eu administrar, então é bem difícil. Então eu treino os jovens que me auxiliam nesse trabalho. Hoje eu tenho ali a Duda, o Samuel e o Lucas, que estão aqui, e eles auxiliam toda sexta-feira. Então eles ajudam a cuidar do pátio, ajudam no lanche, enquanto eu estou contando a história, eles estão na preparação do lanche, porque a nossa igreja é bem central e corre o risco, muitas vezes, de pessoas entrarem, como já aconteceu 2 vezes. Nós tivemos uma invasão por ciganos lá, já no pátio da igreja, então a gente sempre tem que ter homens ali para estar nos auxiliando. E quando eles não podem, como aconteceu essa sexta, que nós estávamos aqui, aí tem as professoras dos ministérios que nos auxiliam também no trabalho lá, e aí a gente pede para as próprias mães irem lá e auxiliarem e fazer o lanche. Então, ontem foram as mães que foram auxiliar no lanche e ajudar no cuidado com eles, e a professora, a líder do Ministério Infantil, quem deu a lição para eles. Mais alguém? Se não tem mais ninguém, gente, muito obrigado por me ouvirem. Tá? Espero que tenham sido útil os conselhos. Se vocês tiverem mais pergunta,
eu estou à disposição, tá? E muito obrigado. Posso orar neste momento? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos neste lugar, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais do que o Senhor tem para as nossas vidas, para ministrar nos nossos corações através da tua palavra. Obrigado a Deus pelos teus servos que têm se levantado para ministrar. Obrigado por esta escola, Deus, uma escola que tem sido muito relevante, ó Deus, nas nossas vidas, nos moldando, nos ensinando, ó Deus, a nos prepararmos melhor para a palavra de Deus ser levada, Senhor, para aqueles que ainda não conhecem. E que nesse acampamento pessoas possam ser despertadas, ó Pai, para se levantarem e levarem esse evangelho. Pai, obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E nós estamos nas Tuas mãos. Cuide do restante deste dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.